A ciência ela é a evolução máxima do conhecimento, né? No sentido de que onde a gente, como humanidade, chegou mais longe a ponto de descobrir a verdade das coisas, né? Não é uma tradição do passado que chegou tão longe assim, né? Vou defender um pouco também a parte da filosofia, sabe? Ótimo. Porque eu acho que a filosofia também fez muitas contribuições e não é sempre aceita, assim. A ciência, ela é muito boa na questão causal, de você explicar causa e efeito das coisas. Ah, você faz isso aqui, empurra. Ah, por que empurra nessa velocidade? Porque foi essa força com esse atrito, então você tem uma questão causal. Mas quando você entra nessa parte da moralidade, a ciência não tem nenhuma contribuição a fazer. Porque ela não tem como provar o que é melhor, entendeu? Ela não tem como dizer assim, para a sociedade viver melhor, seria melhor que se respeitasse a propriedade privada, por exemplo. Ela não tem como fazer esse tipo de experimento, até porque a ciência não faz experimento com uma cidade toda funcionando ali. Você não tem como fazer um experimento, sei lá, por exemplo, experimento de eleição. Votem em tal cara que vai ser melhor que o outro. Não tem isso, não é científico. E nesse sentido, a filosofia trouxe muitas contribuições, porque a filosofia ela permite que você consiga criar um determinado nível de pensamento para criar, digamos assim, regras, normas. A filosofia dá muito mais isso do que a própria ciência. Então, mesmo para avaliar se o método científico funciona, a filosofia ela é mais efetiva do que a própria ciência. A filosofia é o que vai fazer esse tipo de questionamento em cima do próprio método científico. O método científico ele foi criado por filósofos. Depois os caras foram lá, implementaram, viram que numa questão causal aquilo ali faria mais sentido. A ciência pura, né? E daí muitas vezes também quando ela é usada por uma questão que é o chamado cientificismo, que quando você quer justificar tudo a partir da ciência, ela pode ser até perigosa. Tipo, né? como? Cara, a própria eugenia, né, que aconteceu dos nazistas, ela foi baseada em questão científica. Os caras tinham uma comprovação científica. O que eles falavam? A gente está provando aqui que a raça ariana ela é superior. Logo, quando existe uma fusão genética, isso prejudica a raça. Logo, a gente tem que exterminar quem está prejudicando isso. Então, por exemplo, dentro do pré-guerra ali, cara, na época que o partido ficou mais forte, por exemplo, se eles comprovassem que uma mulher ela tinha distúrbios psicológicos, eles iam lá e castravam a mulher. E isso é científico, entendeu? Dentro dessa visão, ela era usada cientificamente. Por quê? Porque os caras falavam assim, cara, se a mulher é louca, ela vai passar os genes pra frente, o cara vai ser louco, ele não vai ajudar na produção da nossa sociedade, logo a gente tem uma justificativa científica para fazer isso. Então, aí é que entra. A filosofia nunca permitiria isso, porque ela começaria a questionar essas questões assim. Tá, mas peraí, superior baseado em quê? Depois, se tudo é uma questão de adaptação, se tudo é adaptabilidade, como que você sabe o que é superior se você não sabe o futuro? Então, justamente você ter vários tipos de pessoas diferentes, é muito mais provável que elas vão se adaptar a um cenário futuro que você não sabe. Como é que você está partindo do pressuposto que existe uma raça superior? E eles começaram a construir isso junto com narrativas históricas. Então, o que aconteceu? Eles pegaram, na época, cara, mais ou menos no século XIX, ali por ali, os germânicos, eles dominaram, foram os caras que mais dominavam uma área que era científica, que era a filologia, que basicamente é a tradução de textos antigos, textos gregos. Então, por exemplo, Schopenhauer era da filologia, o Nietzsche era um cara da filologia, e tinha um cara chamado Max Miller, que era um cara que começou a estudar muito os textos indianos. Aí os caras começaram a pegar esses textos indianos e lá tinha um povo que estava escrito nos textos chamados Árias, que esse foi o povo que ganhou todas as batalhas e que dominou a Índia como um todo, esse povo chamado Arya. O que o cara fez? Ele falou assim, olha só, cara, a gente tem uma comprovação histórica, científica, que a nossa raça é superior, porque ela conquistou os povos da Índia lá há 5.000 anos atrás. Só que o Arya ali era só uma expressão sânscrita, não tinha nada a ver com o ariano. O cara usou isso pra casar, deu uma aparência científica pra parada e justificou que a raça era superior. E aí por isso que inclusive eles usam aquele símbolo, porque o símbolo é um símbolo vindo do hinduísmo, né? Tanto que na Índia hoje aquele símbolo tem por todo lugar, cara. Eles não deixaram de usar o símbolo que não pode, que a gente sabe qual é. Eles usam normal porque é um símbolo da tradição deles. Então eles começaram a mostrar e falaram assim, olha só, a gente tá há 3, 4 mil anos já conquistando o mundo, a gente conquistou aqui. E na real, cara, não eram nem eles, cara, eram uns caras do Cáucaso, não era nem o povo que invadiu a Índia, era tipo os mongóis, os caras ali que vieram e eles dominavam o ferro, o cavalo e tal, eles entraram na Índia e não tinha nada a ver com os arianos, mas os caras deram uma aparência
uma aparência científica que justificou a superioridade de uma coisa, que justificava atitudes como, por exemplo, essa, sabe, de castrar mulheres e tudo, e depois de matar. Num próximo nível que você tá já extremo, você começa a matar. A ciência pura, assim, cara, se ela não tiver um aspecto filosófico, um questionamento filosófico por trás, ela pode ser muito mal usada, assim.